Olá pessoal, eu sou Marcos Garcia Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo composto majoritariamente por professores e professoras que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada currículo cultural ou simplesmente educação física cultural. Agradeço e me sinto honrado com o convite do Tiago Oliveira dos Santos, que é professor coordenador da Diretoria de Ensino de Lins e que atualmente realiza um mestrado na Unesp de Bauru. Ele me disse que o artigo Educação Física Cultural, Carta de Navegação, que foi publicado na revista Arquivos em Movimento em 2016, será discutido em uma das aulas do curso e me pediu para falar um pouquinho sobre ele. Em primeiro lugar, é importante explicar o que é uma carta de navegação. Talvez hoje isso pareça um tanto obsoleto, um tanto antiquado, mas na minha época de marinheiro, a carta de navegação era um recurso muito usado. Isso já faz mais de 35 anos. Hoje existem aplicativos que deixam a navegação muito mais fácil. Uma carta de navegação marítima, também chamada carta náutica, é um mapa da região que pretendemos navegar. Ela mostra as profundidades, a existência de rochedos, a proximidade da costa, os faróis e todos os elementos que podem ser utilizados pelo navegante para traçar a rota. A carta de navegação pode abranger uma grande região, como a costa brasileira. E na medida em que o navegante se aproxima do seu destino, ele passa a utilizar uma carta mais precisa, como essa, do Porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, onde fica o Colégio Naval. Foi lá que eu aprendi a utilizar esse recurso. Vamos ao artigo. Nele, tentei compilar a produção científica sobre educação física cultural com o objetivo de contribuir para a área, sintetizando o que havia sido publicado até 2016. Não houve a menor intenção de fazer uma revisão sistemática, nem tampouco apresentar o estado da arte. Naquele momento, nós tentamos agrupar algumas informações sobre a prática pedagógica da educação física cultural de maneira a torná-la mais acessível, de maneira a tornar essas explicações, essas informações mais acessíveis aos professores e professoras que atuam na escola. Desde que se iniciaram as pesquisas sobre a prática pedagógica do currículo cultural, muitas nuances foram abarcadas. Daí a importância de vez em quando, fazer uma síntese. Recorrendo à analogia da navegação, o texto está organizado em 4 partes. A primeira parte se chama Norte-Sul, Leste-Oeste. Enquanto os pontos cardeais são referências importantes para o navegante, as pesquisas mostraram que as teorias pós-críticas são referências importantes para o professor ou professora que trabalha com a perspectiva cultural da educação física. Inicialmente, os estudos culturais e o multiculturalismo crítico e, mais recentemente, o pós-estruturalismo e o pós-colonialismo passaram a influenciar os professores. Há vários trabalhos de 2016 para cá que, para além desses campos teóricos, também dialogam com outras perspectivas pós-críticas. A segunda seção do artigo se chama Todos a Bordo, Preparar para a Partida. Os estudos analisados mostraram que os professores e professoras culturalmente orientados são agenciados por princípios ético-políticos. Essa ideia também é a produção de uma pesquisa específica sobre o currículo cultural. Esses princípios mobilizam os docentes na definição das práticas corporais que serão tematizadas e no planejamento das situações didáticas. Na terceira seção, denominada Navegar é uma Arte, recuperamos a noção de didática artística ou artistada. Essas noções, didática artística e didática artistada, foram concebidas por Sandra Corazza, uma colega professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela concebeu essas ideias para explicar que na educação, e agora nós, na educação física cultural, o fazer pedagógico é uma criação do professor e da professora. Ambos, ao fazer o processo pedagógico, ao dar ação ao currículo cultural, se tornam autor ou autora do currículo juntamente com as crianças, jovens, adultos ou idosos que frequentam a educação básica. Finalmente, na última sessão, citamos os famosos versos de Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso, para discutir a noção de conhecimento que perpassa a perspectiva cultural da educação física. Conhecimento como criação, como produção discursiva sobre as práticas corporais. Conhecimento esse sempre atravessado por relações de poder. Bom, antes de terminar, eu gostaria de deixar registrado um fato interessante que aconteceu após a publicação desse artigo. Nas disciplinas sobre minha responsabilidade, evidentemente, estudamos a teoria curricular cultural da educação física, recorrendo às pesquisas propriamente ditas.
Então, nós trabalhamos com capítulos de dissertação, artigos e também utilizamos relatos de experiências realizadas. Numa parte importante dessas disciplinas, nós trabalhamos com as obras que aprofundam os aspectos da proposta. Bom, de repente, num certo momento, lá em 2017, após, portanto, a publicação desse artigo, eu comecei a observar que nas atividades entregues, muitos estudantes, sejam da graduação ou da pós-graduação, citavam esse artigo. Isso começou a me intrigar, até o dia em que perguntei para eles, para uma determinada turma, por que vocês usam esse texto que não está na bibliografia da disciplina? Alguém, assim, um pouquinho mais ousado, disse, professor, se referiu dessa forma, professor, no Carta de Navegação está tudo resumido. Por que a gente vai perder tempo lendo aquilo tudo que você pediu? Então, esta publicação teve um efeito contrário àquilo que eu desejava. A ideia original desse artigo era ajudar o professor e a professora de educação básica a compreenderem os vários aspectos da proposta. Mas parece que, ao invés disso, ele facilitou a vida dos estudantes, o que, logicamente, não é de tudo ruim. Tomara que vocês não fiquem somente nessa leitura. Eu os convido a acessarem o site www.gpef.fe.usp.br, onde podem encontrar toda a produção do grupo, ou também o canal no YouTube, o www.youtube.com/gpffeusp, onde vocês encontrarão conteúdos que auxiliam a compreender a educação física cultural. Um abraço a todos e todas.